Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol num outro nível aqui na RVC. Como vocês sabem já, na nossa quarta temporada, né? É a única, última, derradeira mesa redonda de fato, né, da discussão do jornalismo esportivo nacional e internacional, né? E a gente fala um pouquinho, né, de gestão esportiva, né? Enfim, tudo acerca do futebol. E como vocês sabem também, esse nosso programa está indo em janeiro, e janeiro é mês de férias. O nosso programa aumentou um pouquinho, de 30 minutos foi para 45, e eu não fico falando aqui no programa sozinho, sempre tem a companhia de um analista que faz parte da família Toque de Classe Futebol no outro nível, e como vocês sabem já, pela segunda temporada nós temos a companhia do Guilherme Alves. Seja bem-vindo, Guilherme Alves, mais uma vez nesse Toque de Classe Futebol no outro nível, que o programa hoje tem novidade, né? Obrigado, Robson. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Assistam o programa hoje, que é um programa diferente. Vocês vão poder participar aí de casa também. Vai ser muito legal hoje. Vai ser interessante, lúdico, por assim dizer. Bom, o nosso programa hoje ele não tem uma pauta, digamos, definida. Como nós formatamos o programa de hoje, né? Como é que ele vai funcionar? É assim, nós não temos pauta, mas nós sortearemos por meio de cards, né, que estão aqui na mesa, os temas que tanto eu quanto o Guilherme Alves iremos discutir. Ao mesmo tempo que nós estaríamos respondendo ou tentando respondendo as questões pertinentes a futebol nesse conjunto de cards aqui, você pode participar aí na sua casa, obviamente, né? Respondendo, pensando nessas perguntas acerca do futebol. Olha só como vai ser simples, olha só, prestem atenção. Vou pegar um desse card aqui e é claro que eu vou pedir para o Guilherme retire um card, por gentileza. Ele vai retirar, ótimo. Ele me deu o card e agora eu lerei o tema que nós iremos discutir, pelo menos num bloco, ou dependendo do tema, até 2 temas num bloco, né? E você também vai participar em casa conosco. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Nossa. A questão é, em termos de pontos conquistados, o resultado é o mesmo. Mas você prefere que seu time empate 3 jogos seguidos ou vença 1 e perca 2? Guilherme Alves, eu quero que você pergunte. A primeira questão é, você quer que empate os 3 ou vença 1 e perca 2? No meu modo de ver, que eu sempre comentei isso, vença 1 e perca 2. Perfeito. Agora vai, por quê? Porque o empate é um resultado enganoso. Na vitória e na derrota você consegue ver melhor os pontos do seu time, os pontos positivos e negativos do seu time. Exatamente. Já no empate, o empate é um resultado... vai depender, depende das circunstâncias do jogo. Mas o empate é um resultado, para mim, totalmente que engana. Que engana muito. Agora é minha vez de responder. Concordo com o Guilherme em gênero, número e grau. O empate, sim, ele mascara deficiências do seu time ou até qualidades que não são exploradas, porque o empate é mais cômodo, né? E às vezes é bom, porque dá na mesma. Você perder um jogo, né? E vencer 2, vence 1 e perde 2, são 3 pontos, que empatar 3. Então, eu sou a favor dessa circunstância, enfim, e concordo com o Guilherme Alves. Vocês viram como é fácil? Viram como é simples? É muito simples o jogo. Então, maneira interessante de falarmos sobre futebol. Vamos continuar aqui com o próximo card. Você em casa pensa também, participa conosco. Vamos lá. Guilherme Alves está puxando mais um card. Tem tema que vai ser rápido, tem tema que não vai ser tão rápido assim. Vamos lá, o próximo tema é... Quais são os 5 maiores jogadores não brasileiros que você viu jogar? Em que ordem? Eu acho que até o pessoal da produção está pensando nisso também. Repetindo, quais são os 5 maiores jogadores não brasileiros, gringos, né, que você viu jogar? Em que ordem? Guilherme Alves. Eu vou te dar a honra de começar com isso. Que eu vi jogar? Dom Dieguito Armando Maradona, Marco Van Basten, Ruud Gullit, Gary Lineker. E eu gostava muito do Kanu, do nigeriano. Eu estou sendo injusto com vários.
Mas essa é a minha lista assim já pronto, né? Pá, assim, os 5 agora, né? Fazendo o programa. Vamos lá, Guilherme, sua vez. Zinedine Zidane. Nossa, sabia que eu tinha cometido uma injustiça. Messi. Messi, Andrés Iniesta. Iniesta, Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, goleiro. Nossa. E o quinto. São muitos para deixa eu pensar. Pensa em um que dá aquela particularidade. Eu peguei o Canu por causa de uma particularidade das Olimpíadas ali, que ele foi muito bem. Eu vou de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, português. E agora, vocês em casa aí, quais seriam os 5 jogadores não brasileiros que vocês viram jogar, os melhores, na sua opinião? E qual seria essa ordem? Como vocês estabeleceriam ordem do primeiro até o quinto? Gostaram do programa, né? Interessante, né? Vamos para mais um tema? Tão rápido assim, né? Vamos lá. Guilherme, por gentileza. Vamos lá, retirando mais um tema, discussão, tá? Fazer o povo pensar e lembrar futebol com muito carinho, né? As questões históricas. E por falar nisso, olha que maravilha. Que jogador do passado, né? Que jogador do passado você mais admira pelo que ele é ou foi fora de campo e por quê? Ok? Então, que ele é ou foi fora. Então a discussão está em cima do atleta, o jogador que você mais admira pelo que ele é fora de campo. Ele como pessoa. Saindo das questões desportivas. Quem seria o atleta que você mais admira fora das questões desportivas? Eu acho que eu, como corintiano, não tem como não citar Sócrates. Como tratando da figura política, pública, né? Sim. O que ele genial dentro de campo, mas como pessoa, como não sei qual a palavra certa, homem de influência, eu não sei se é pela época, poderia usar essa palavra, mas a influência que ele exerceu, o que ele brigou fora do campo, na vida, para mim, ele é o exemplo máximo. Agora, eu tenho vários atletas fora do campo, né, que a gente podia falar assim, na minha opinião, né? E aí vem esse link da figura política do Sócrates, a importância dele na democracia, tanto na democracia corintiana, que serviu como espelho, assim, uma maneira que o futebol encontrou para responder uma demanda por democracia num país que vivia até então uma ditadura branda, obviamente, né? O período ditatorial pesado foi entre 68 e 79, né? Mas o Sócrates tem uma importância, enfim, agora em termos de legado fora, né? Olha, na minha opinião, alguns, assim, eu estou pensando em vários. Tem um que tem um trabalho social já conhecido de algum tempo, né? 2, aliás, um que faz, em um silêncio absoluto, ele conseguiu manter por vários anos, que é o Cláudio Taffarel. Cláudio Taffarel tem um trabalho social há muito tempo já, que ele desenvolve, enfim. E agora, desses nomes, assim, acho que eu estou lembrando com o maior carinho é do Cláudio Taffarel, um trabalho social que ele desenvolve, inclusive quando ele jogava, né? Ele era atleta e desenvolvia suas atividades, ele já tinha já, mas ele não gostava que comentasse de maneira que eu acho que ele faz o bem e não demonstra, né? Acho que esse é o grande segredo da coisa toda. Nossa, pergunta profunda, gostei, gente. O pessoal de casa, por favor, pense, né? Tanto do ponto de vista de ajuda social, até posicionamento político, que é uma coisa que o Guilherme falou com propriedade no caso do Sócrates, né? Para ver como os temas hoje são bem variados. Bem variados. Vamos para mais um, senhores? Vamos lá? Espero que vocês estejam gostando do programa. Próximo tema, Guilherme Alves, por gentileza. Sortear um card aqui. Atenção, próximo tema. Esse vai demorar. Não, acho que talvez seja até rápido. Guilherme Alves é toda a terra, tá? Qual é, e para você em casa, hein, pessoal da produção, qual é o clube mais antipático do mundo e por quê? Nossa, difícil. No momento da história. A pergunta está crua. Começa essa. De novo. Qual é o clube mais antipático do mundo? Aqui está no presente. Qual é o clube mais antipático? Não sei. E por quê? Não diria antipático. Hoje, vamos falar do momento. Não sei se antipático é a palavra certa, talvez sim. Mas ainda mais como o Robson já lembrou, a gente está gravando em dezembro e saiu essa semana. Hoje eu colocaria o Flamengo, por ser um clube completamente estruturado financeiramente,
por pagar uma fortuna numa contratação como do Vitinho e ficar brigando na justiça para não pagar por acordos com a família dos meninos do incidente, se pode se dizer que foi um incidente do Ninho. O clube sabia, né? Sim. Tinha e-mails trocados, a Polícia Federal investigou e tinha e-mails trocados. Então, isso é algo que acho que o Flamengo é gigante demais para ficar numa briga por dinheiro de um erro que ele cometeu. O Flamengo deixa a parte humana de lado para focar só dentro de campo. E vai manchar a instituição. Sim. Engraçado, nós falamos que é o seguinte, é o processo de cisão. Vamos separar a instituição Clube de Regatas do Flamengo, a sua história, os seus grandes ídolos. Principalmente na minha geração, que tinha o Zico, aquela turma de 81, do começo dos séculos 80, do começo dos anos 80. Agora a gente está falando do clube mais antipático. Partindo desse pressuposto, no dia que estamos gravando esse programa, a Justiça, o Flamengo ganhou uma causa diminuindo a pensão para as famílias dos atletas que morreram queimados, enfim, aquela história que todos sabem, reduzindo a pensão em 50%. E está pensando em contratar jogadores de 30, 40, 50 milhões. Né? Uma contradição tremenda, estranho isso. Baseado no momento hoje da gravação do programa, infelizmente, ficamos com a figura separando, né? Mas a figura, infelizmente, figura atual do Clube de Regatas do Flamengo. É claro que essa responsabilidade, da minha opinião e do Guilherme, ela vai direto nas costas da atual diretoria. Sim. Esqueçamos a história do rubro-negro carioca, enfim, exatamente, como todos já sabem, né? A maior torcida, segundo dizem, a maior torcida do Brasil, mas o Guilherme acho que não é. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Vamos lá, senhores. Vocês podem pensar, viu? O clube mais antipático do mundo, nacional, internacional. Eu ia falar do Boca. Nossa. Vamos lá, continuando. Próximo tema, atenção, senhores. A gente já falou tanto tema, o intervalo não veio até agora. Vamos lá. Próximo. O time. Nossa. Guilherme, colegas. Acho que é comercial agora. Opa, intervalo. Deixa eu ler primeiro. Aí dá tempo que aí intervalo a gente consegue pensar. Seu time já está classificado para a próxima fase do campeonato e tem pela frente um jogo só para cumprir tabela. Ok? Ok. Se o adversário vencer esse jogo, contudo, o rival mais tradicional do seu time será eliminado. Você é contra ou a favor que o seu time perca de propósito? Eu acho que a gente já conversou isso aqui em outras situações. Vamos para o intervalo e já voltamos e o Guilherme vai responder isso. Já voltamos. Voltamos, amigos, para o segundo bloco desse toque de classe futebol no outro nível, né? A gente está vivendo quase que um game show, mas é para você pensar em casa. Está todo mundo jogando aqui, se divertindo de maneira lúdica, né? A respeito do futebol, da história e da análise, né? Desse esporte que mora dentro do nosso coração. Repetindo aqui a pergunta que eu fiz para o João no card que eu tirei aqui. Se o seu time já está classificado para a próxima fase do campeonato e tem pela frente um jogo só para cumprir tabela, né? Se o adversário vencer esse jogo, contudo, o rival mais tradicional do seu time será eliminado. Você é contra ou a favor que seu time perca de propósito? Venda o jogo. Vamos falar a verdade. Isso. Uma verdade. A gente só está aqui falando a verdade, né? Para os outros, para as outras pessoas, todo mundo vai negar. Fala, não, o que importa é a vitória do time, e o time sempre. Mas dentro, lá dentro do coração, lá dentro da cabeça, todo mundo sabe que ele torce ali uma derrota, um golzinho contra, uma tirada de pé para ver o rival eliminado. Por dois motivos. Uma, por ser o rival, e outra, você tirar um rival que pode te eliminar futuramente. Porque apesar, vamos supor, níveis de rivais não estejam no mesmo nível, mas chega no clássico... Um clássico tudo pode acontecer, então você tira o seu rival, já é um caminho a menos numa busca por um título, e ver o rival sendo eliminado sempre é uma sensação boa. Ou não conquistando o título, né? Então em 2010 nós tivemos isso no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras de maneira clara não venceu o Fluminense, né? E o São Paulo, né? E o São Paulo, e depois, acho que um ano antes, o Corinthians perdeu para o Flamengo também, né?
O goleiro, então, o Felipe do Corinthians, parece que ele fez um sinal com o braço, ó, bate aqui. Enfim, mas isso para mim serve para enriquecer o futebol, faz parte dessa discussão, dessa brincadeira toda. Ah, convenhamos, né, gente, por favor, né? Aí não cabe politicamente correto, né? Cabe a diversão, enfim, a parte, digamos, como eu posso dizer, folclórica, por assim dizer. Vamos lá, vamos dar continuidade. Próximo tema, Guilherme Alves, por gentileza, sorteio. Você tá com a mão boa, velho. Tá pegando bastante temas difíceis, né? Vamos lá. Nossa, senhores, você conhece alguém, isso aí para as pessoas de fé católica que estão nos assistindo, e obviamente, você conhece alguém, porque isso acontece quando, na fé católica, acontece quando a pessoa é recém-nascida, né? Você conhece alguém que foi batizado em homenagem ao jogador de futebol? Quem? Acho que não. Você não conhece? Não. A gente vê histórias na televisão, mas pessoalmente... Não, pessoalmente não. Não que no futuro eu não possa ter um filho que chame Cássio, mas... Quem né? sabe? Eu conheci sim, né? Inclusive o rapaz está hoje na turma do amendoim lá. O pai, né? Eu estava voltando de Santiago, estava na fila do check-in, voltando do Chile, aí tinha um menininho, assim, loirinho, camisa do Palmeiras. Eu virei de lado e eu sabia que o pai dele estava do lado. Eu fui lá e brinquei, gostei da sua camisa, né? Aí, qual que é o seu nome? Perguntei para ele. E aí ele falou que o nome dele era Marcos. O pai dele falou, eu coloquei em homenagem ao Marcos. Então, isso que eu estou lembrando obviamente, né? Mas isso é muito corriqueiro no Brasil, né? As pessoas colocarem, enfim. Né? Então, você não conhece nenhum ainda? Não, pessoalmente Fica tranquilo não. que isso vai acontecer. Senão, você mesmo coloca o nome do seu filho. De Cássio? Adenor Cássio, porque não Adenor, brincadeira. Adenor não é nome, é Castilho. Vamos lá, próxima carta, atenção. Espero que... essa cabe como reflexão, gente. Vamos lá. O futebol tem muitas coisas boas, certo? Sim. Mas, o que ele tem de pior? Vamos lá, pergunta ótima de ser feita. O futebol tem muitas coisas boas, mas o que ele tem de pior, Guilherme? Nossa, dá para fazer uma lista, né? Por favor. Apesar de ser tão bom. Encha a mão. Vamos começar por baixo, então, categoria de base. Onde muitos jogadores bons, muitos garotos bons que têm um sonho, que buscam, que saem, ficam longe de casa, muitas vezes outros estados, outras regiões do país buscam seu sonho e acabam não realizando, não pela falta de qualidade, mas pela falta de oportunidade. Porque a gente sabe, que muitos clubes ali não são, você não faz a peneira, você não faz o teste diretamente com a qualidade do garoto. Não. Você faz com a qualidade e quanto que ele pode oferecer. Se tem um empresário, se tem aquilo, se tem isso. Participação sua em negócios futuros. Exatamente, não é só... Se fosse apenas, ele vai numa peneira, numa avaliação, e fosse o único quesito, o único critério, fosse a qualidade, ia ter muito garoto bom que não vingou e estaria jogando hoje. Exatamente. Tem muito jovem, que não tem condição financeira, que acaba não tendo essa oportunidade. Isso na base. Fora outros escândalos da base, uma coisa que eu acho errado, não chega a ser um escândalo, uma coisa que eu acho errado, um jogador ser de um grupo de empresários, ser um pouco do clube, um pouco disso aqui, um pouco de uma empresa. Aí fatiado. Muito fatiado. E esse fatiado, ele começa quando o jogador tem 13 anos. Sim. Já sai amarrado, né? Aí você vai a gente chega no profissional, parte de torcedores. Eu sou, aqui, eu acho que todo mundo já sabe, eu sou corintiano, o Robson é palmeirense. Imagina se a gente brigasse porque torce para times diferentes. Uhum. Imagina se nós dois, ou se todo mundo torcesse só pelo mesmo time. Você ganha de um rival seu e aí você vai fazer o quê? Você não tem pra você rir, pra você zoar, pra você provocar, brincar. Você não tem isso. Então, as pessoas não aceitarem o time que você torce, muitos até se matarem por causa disso. Então, outro ponto negativo que o futebol tem. Fora, no Brasil, há algum tempo já não acontece isso, mas acontece muito na Europa, de manipulação de resultado, principalmente por causa dos negócios de aposta, coisas assim, coisas que não tinha que estar no meio do futebol. Uhum. Um negócio que envolve muita paixão, você não pode envolver tanto. Você não poderia envolver com negócios
irregulares, ilícitos. Então, isso é o lado negativo do futebol, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Na minha opinião, a participação da classe política brasileira nos esportes. A classe política brasileira dispensa apresentações. Uma das piores, uma das classes mais deletérias da história da humanidade. Ingerência dos meios de comunicação no esporte, com a formatação dos campeonatos, datas, blá, blá, blá. Né? A péssima qualidade do Cartola brasileiro e a eterna manutenção e a sede de poder deles dentro dos clubes. Sim. Eles não estão lá porque são abnegados, estão apaixonados pelos clubes. Lê do engano. Temos ilhas de dirigentes que são apaixonados, abnegados, que ficaram no passado, que não existem mais. Alguns, vou dar um exemplo do time do Guilherme, que é o Vicente Matheus. O Vicente Matheus tirou o dinheiro do bolso para manter o Corinthians em épocas difíceis, enfim, e vários outros. No Palmeiras nós tínhamos a figura dos cardeais, todos já faleceram. Os italianos lá, a família Matarazzo, acabou, isso não existe mais. Então nós temos a classe política brasileira entrando, usando o futebol como arma política de dominação. Temos ingerência dos meios de comunicação, principalmente os que detêm o poder, os direitos de transmissão. Temos os cartolas, obviamente, aí vem a questão da violência, que eu acho que a violência é em decorrência dessa bagunça toda e dessa impunidade que vem lá de cima. Se a classe política não é punida, se esses caras não são punidos lá em cima, o cidadão que está aqui embaixo vai se achar no direito de tripudiar, enfim, de cometer os atos mais impropérios, ilícitos que a gente possa imaginar. Tudo bem? Perfeito. Bom, essa é a minha opinião, espero que vocês também tenham refletido a respeito disso, né? O futebol é um esporte muito bonito, mas tem alguma coisa nele, ou várias, que nos trazem dissabor, vez ou outra. Próxima pergunta, tema a ser discutido. Vamos lá. Atenção. Guilherme separou. Vamos ao próximo. Essa vai dar gosto. Vamos falar de coisa positiva. Pelo menos para mim aqui é no passado, tá? Para você de casa, para a produção, para o Guilherme. Qual seria a escalação de sua seleção brasileira de todos os tempos? Vamos lá. Eu vou deixar você começar com essa que você viu mais seleções. Seleção brasileira minha de todos os tempos que eu... Não, é que eu vi. Brasileira de todos os tempos. Então essa é tranquilo. Goleiro, Gilmar, lateral direito, Djalma Santos, zagueiro central, Djalma Dias, quarto zagueiro, o Mauro Galvão. Lateral esquerdo, Júnior. Primeiro volante, Falcão. Segundo volante, Sócrates. Aí vou fazer um 3-3 aqui. Pelé, que eu vi. Pelé e Didi. Não, Didi é destro. Então é Pelé e Pepe. Ataque. Coutinho. Nossa. Coutinho e Tostão. Pronto. E isso não significa que os outros que eu não escolhi não são bons. Então, eu deixei o Ademir da Guia de fora, só botei o Djalma Santos só. Vai, João Guilherme, sua vez. Você em casa, por favor, pense. Essa para mim vai ser um pouco difícil, por causa eu vi pouco, não que eu vi pouco seleção, mas um pouco mais. Eu coloquei todos, inclusive que eu nunca vi. Eu vejo de tape. Agora, vou montar uma dos que eu... Se ele tivesse falado que você viu, tudo bem, mas é todos os tempos. Vamos lá. Eu vou montar uma dos que eu vi, que eu posso... Tranquilo. Para mim ficaria mais fácil. A partir um pouco de 98 ali, talvez. Vai. Acho que Tafarel, Cafu. Boa. Roberto Carlos na esquerda. Os dois zagueiros. Eu acho que esse eu vou ser questionado, mas que eu gosto muito. O Gamarra é paraguaio. Não. Seria uma boa, mas não. O Lúcio. Nossa senhora, o Lúcio. Um bom zagueiro, assim, que é isso? Um bom zagueiro, nossa. E o outro zagueiro... Nossa, que isso. Deixa você escalar meu outro zagueiro. O zagueiro de... Que você viu jogar? Acho que o Roque Júnior é um... Roque Júnior, sim, na boa fase, sim. Sim. Roque Foi Júnior. bem pela Copa de 2002. Sim. Acho que... Meio. Deixa eu pensar...
Dunga. Dunga. Esse é uma figura muito ligada com a seleção brasileira, né? Segundo meio ali. Segundo volantezinho, fazer um Acho que o Zé Roberto. Zé Roberto, boa. Aí o meu quarteto mágico da frente. Ali não precisa ninguém marcar. Fica com a bola, os Quem quatro são resolvem. os 4? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Romário. Nossa, terrível. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Romário. Os 4 R's, né? Quarteto mágico ali. Você não precisa, os 4 não precisa marcar, fica com a bola e faz Perfeito. Treinador? gol. Treinador não tá, vamos lá. Zagallo? Zagallo. Ah, o meu fácil. Tele Santana. Tele Santana. Pessoal de casa, produção. Pensa aí, seleção brasileira de vocês, de todos os tempos. Né? Vamos lá. Próxima pergunta. Esse eu fico emocionado, porque eu lembro de muita coisa gostosa, né? Que não existe mais em teve seleção brasileira, infelizmente, né? O que acaba deixando o brasileiro longe, distante, enfim, disso. Vamos lá, próximo tema. Opa! Essa é para você de casa, né? Que aí você tem o YouTube, você pode olhar agora aí no YouTube. Entre chapéus, carretilha, bicicleta, folha seca, aquela que você bate e a bola perde o peso, né, e cai, ou outras pinturas, entre aspas, qual foi o drible ou lance plasticamente mais bonito que você já viu? Ai, ai. Vou falar um do meu time primeiro. Ah, é? Então tá criando a categoria meu time, vai. É importante. Acho que o do Marcelinho contra o Santos. Nossa, aquele gol de placa em 96. Sim. Aquele lance do Marcelinho, que o Pelé pediu uma placa, enfim, ele foi a única coisa que aconteceu naquele campeonato paulista fora a atuação do Palmeiras. A única coisa que lembro de 96, fora o Palmeiras dos 100 gols, é o lance do Marcelinho. Eu acho que aquilo ali pra mim foi... Perfeito. Na época, não lembro, que tinha 4 anos na época, mas Sim. é um lance marcante. E internacional? Ou no geral, não sei. Você falou do Corinthians agora. Eu vou pensar no outro. Tá, vamos pro intervalo então. Na volta, vamos ver qual é o melhor lance plástico, bonito, enfim, da história do futebol, do seu time ou do time do... E à vontade, tá? Vamos pro intervalo e já voltamos. Voltamos, amigos, para o Toque de Classe Futebol no Outro Nível. Vocês estão vendo que o programa de hoje é muito diferente, né? Terceiro e último bloco. Esse programa a gente está fazendo meio que um jogo aqui, lúdico, bem gostoso a respeito de perguntas sobre o futebol. A última pergunta que eu tinha deixado aqui era, e aí o Guilherme respondeu a respeito do time dele. Entre chapéus, carretilhas, bicicletas, folhas secas e outras pinturas, qual foi o drible ou lance plasticamente mais bonito que você já viu? Aí ele falou do lance do Marcelinho Carioca contra o Santos na Vila Belmiro, que ele deu um chapéu e bateu seco lá, o Edinho só ficou olhando a bola só. Eu acho que ele deu um chapéu no Índio, se não me engano, no Ronaldo Marconato, o zagueiro do Santos, Ronaldo Marconato, se não me engano. Aí ele, dotado de muita esperteza, quis passar para mim, para eu poder falar. Então eu tenho alguns lances eu acho engraçado, assim, bonitos, assim. Você queria que eu respondesse um do Palmeiras, assim, lance plástico, bonito. Teve alguns que ficaram na minha infância, a respeito do Palmeiras. Tem um gol tem um gol na semifinal do Campeonato Paulista de 86, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras ganhou 3-0. O terceiro gol do Mirandinha, eu lembro que eu copiava, eu não conseguia fazer porque sou destro, e ele bateu de esquerda. Ele deu um corte no zagueiro Corinthians, eu acho que foi o Wilson Mano, e bateu de direita, e a bola foi no canto e o goleiro, que acho que era o Carlos, não conseguiu pegar. Esse lance eu fiquei repetindo na minha infância por alguns anos e não conseguia fazer. Agora, internacional, existem alguns lances que eu acho interessantes. Acho na Copa de 70, tem um lançamento do Gerson, isso está no YouTube. Ele de perna esquerda, ele lança, ele faz um movimento com a perna, aquele movimento, ele meio que cavoca, né? Ele bate embaixo da bola e a bola faz um movimento. O movimento dele, da perna, eu tento copiar aquilo, é claro que eu falho, miseravelmente, né? Mas ele bate de um jeito interessante, eu tento fazer isso com a direita, mas ele bateu de esquerda e o movimento dele físico da perna como é que eu posso dizer? Ele sabia que a bola ia no peito do Pelé. O Pelé bate e caixa. Nossa, bati no microfone aqui. Ele bate e caixa o gol do Brasil. Esse jogo foi na final contra a Itália.
né? Esse lance plástico, acho que o desse. Aí a gente tem vários outros, né? Estava lembrando aqui no intervalo que era o lance do Marco Van Basten, o segundo gol dele contra a União Soviética na Euro de 88, que a bola vem do outro lado, ele pega no alto essa bola, quase de voleio, enfim. Muito parecido com o gol que o Zidane fez, só que ele fez com a perna mais em cima. O lance meu que eu ia comentar é o gol do Zidane. Contra o Valência, final da Champions, né? Isso. Memória boa. Outro também é o do Ronaldinho, que não é nem de gol, é aquele que ele tá no meio de 3 meu Deus, e chapela todo mundo, como se fosse fácil. É fácil, e para ele né, na verdade. É que o juiz, o treinador falou para ele assim, não, vamos tentar fazer uma cera, tomar um tempo, e ele resolveu fazer isso, dar chapéu em 3, né? E aí, vocês pensaram no tema, no lance mais bonito? Pode ser do time de vocês, do seu time contra. Lembrei de um aqui lindo também, mas passou pela memória, que é o gol do Alex contra o Rogério Ceni. Eu achei estranho você não lembrar desse gol do Alex. Eu quis pegar um pouco, mas tem. Esse lance do Alex enfim. Vamos lá, próximo tempo do programa. Está chegando no final, hein? Tá bom o programa, Guilherme? Quando a gente amplia os temas assim, fica muita muito lembrança. Agora, momento em que Guilherme ficará emocionado, tá? Qual foi a defesa mais incrível que você já viu um goleiro fazer? Fácil, Guilherme Alves, é fácil, porque a minha você já sabe. Eu posso continuar no padrão meu clube? Não, à vontade, que você viu fazer, é uma opinião sua. O pessoal de casa fica à vontade a falar a sua, que você viu, né? Vamos lá. Então eu vou citar duas, uma que para mim é no geral e outra do meu time. Meu time eu acho que Cássio contra Diego Souza, óbvio, pela importância do jogo, né? Sim, exatamente. Mais até que do jogo contra o Chelsea. Mas para mim uma defesa que eu olho o vídeo, me arrepio ainda, do Marcelo Groi na Libertadores. Eu lembro. Eu lembro que era contra o rival amarelo e preto, não tenho certeza. Barcelona, Guayaquil. Ou ser o Peñarol. Não, Barcelona. 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 Então, aquela defesa, para mim, a leitura que ele fez da jogada onde estava. Muitos ali vão falar, não, mas se o cara bate para baixo, o cara teria feito o gol. Não. O Groi, ele lê a jogada. A hora que o atacante ajeita o corpo para bater, o Groi já vai para a bola, ele antecipa a jogada. E a distância que estava, o cara batendo forte, o Groi com uma mão, algo... Foi absurdo aquela defesa. Muito defesa. Já falou das duas. A minha é fácil, né? O Marcelinho correu, bateu, Marcos. Essa aí todo palmeirense fala que é a melhor defesa de todas. Agora eu vou pegar uma que foi interessante. O Brasil perdeu para a Itália 3-2, né? O Paulo Rossi fez 3 gols. No último lance, o Sócrates cabeceia a queima-roupa. O Zoff pega a bola na linha. Uma coisa... Tá no YouTube. Olhem, era o último lance. O Sócrates sozinho cabeceou assim a 1 metro do Dino Zoff, então goleiro da Itália, que ia se tornar tricampeão mundial. O Zoff tinha 40 anos nessa Copa, né? E aí o Zoff foi lá e fez a defesa, o Brasil saiu fora. O Zoff, que é um dos grandes goleiros que inspirou Buffon, né? Nossa, esse tema é bonito, hein? Sobre goleiros, né? Bom, já foi esse. Pessoal, vocês em casa, pessoal da produção aí também, nossa audiência, qual seria a melhor defesa, a defesa mais bonita? E na produção a gente tem um palmeirense e um corintiano, né? Pra gente não ter briga, a gente dividiu esse programa tudo. Um é palmeirense e corintiano, na produção tem um de cada, né? Cada um tá pensando lá no melhor para eles. Próximo tema, o programa tá chegando no final, hein? Nossa, bastante temas nós conversamos hoje aqui. Próxima questão acerca de futebol. Guilherme Alves, fácil. Só que você vai ter que ter coragem para responder, porque você já me disse isso uma vez. A pergunta é, qual é o jogador mais antipático do mundo na atualidade? Apesar que você me respondeu na história, não foi na atualidade. Qual é o jogador mais antipático da atualidade? Para mim, Felipe Melo. Felipe Melo, mais antipático para você. Isso em linhas gerais, perfeito. Agora, eu acho que não tem nem por que explicar. As atitudes dele dentro de campo, o pós-jogo dele, o pré-jogo dele... Muito marrento, né? Sim. Não é um jogador ruim, mas é um jogador de atitudes questionáveis. Atitudes questionáveis, né? Se fosse na história, eu falaria uns 2, 3 aí que eram terríveis. Se fosse na história, eu ia falar fácil, Paulo César Caju. Se ninguém gostava dele. Sempre foi uma pessoa que os jogadores não gostavam.
craque da seleção, tricampeão do mundo, jogou no Botafogo, no Flamengo, enfim, mas eu não conheço nenhum jornalista que fale com... a pessoa diz que ele não é muito aberto à conversa, enfim, é uma pessoa muito... Enfim, dizem que é antipático, né? Então eu fico aí com a imprensa toda e o meu pai, os meus antecessores que falavam que ele era uma pessoa difícil. Agora, hoje, eu vou com o Guilherme, o Felipe Melo. E uma coisa engraçada, ele não precisa de nada disso. Sim. Não é? Sim. O cara tem uma carreira consolidada. Ele tem uma história no futebol já. Não precisa. Ele não precisa ser polêmico em tudo que ele fala, não precisa atacar todo mundo que ele fala. E principalmente ele não precisa das atitudes que ele tem dentro de campo. Não precisa de nada, nada disso. Né? O cara tem uma família estável, filhos, isso tudo certinho, né? Sim. Pra quê, né? Bom, vamos lá. Continua esse tema é polêmico, né? Tava precisando de um polêmico. A gente fica com saudade das coisas, pintou um tema polêmico. Próximo tema, vamos lá. Mais atual, impossível. E eu estou gravando, e nós estamos gravando o programa, menos de 24 horas depois que o time do Guilherme passou problemas aí. Vamos lá. Você é a favor ou contra o uso de imagens de TV para esclarecer dúvidas e permitir a arbitragem corrigir erros durante o jogo? Por quê? Fica à vontade. Não vou te interromper. Vai me deixar com o resto do programa, então. Fala uma meia hora aí, depois eu falo. Não. Eu acho que... Mas você consegue ser conciso. O VAR é a pior coisa do futebol. Eu não consigo ter um ponto positivo com o VAR, nem quando o VAR acerta. Nenhuma situação, nem quando acerta. Para mim, o VAR é algo totalmente desnecessário. Por que o VAR é desnecessário? Porque os erros de arbitragem não acabaram. Porque não acaba... O VAR veio com a intenção de acabar erros, não ter mais erros de arbitragem. E agora parece que mais tem erro de arbitragem. Porque agora você tem uma oportunidade de olhar na tela, você vê e erra. Nossa. Então aí, quando você não tinha o VAR, você tem que tomar uma decisão muito rápida, não tem opção de se rever de novo. Ali, segundos, tomou, pronto, tá feito. Tinha aquela, o juiz tinha os segundos ali, decidiu, acabou. Sim, exatamente. Agora você tem a televisãozinha para você olhar. Você tem 4, 5 falando ali para você a decisão você tomar. E ele erra, aí é uma história. Então, o VAR, para mim, é uma coisa que poderia acabar. Isso falando, assistindo o jogo na televisão, analisando o jogo. Agora, você está no estádio, coisa que eu já vivi. Você comemora um gol. 2, 3 minutos depois acaba e anula o gol. Ou você comemora, sai um gol, você fica naquela dúvida. Eu vou citar um exemplo para deixar mais claro. Final do Paulista 2019, o gol do Wagner Love aos 44 do segundo tempo. Eu estava no estádio, saiu o gol, eu fiquei com medo de comemorar e o juiz anular. Você não comemorou, né? Eu esperei validar. Vamos abrir o jogo. Esperei validar. Porque um ano antes eu estava na final da Copa do Brasil que anularam o gol do Pedrinho. Até agora... Aquela falta do Dedé. Que o Dedé só sentiu depois que saiu o gol. Assim, o Dedé estava bem, saiu o gol, ele rolou. Foi nada, né? Foi nada. Resumindo, eu sou totalmente contra o VAR. Se for para ter erro, que seja por decisão técnica dentro de campo. Perfeito. Não com uma ferramenta que para mim não agrega nada. Você não falou em meia hora. Agora, a minha opinião, tá? Penso diametralmente o contrário do Guilherme. Eu sou a favor do VAR. Eu não aguento mais injustiça. Eu só estou ficando chateado com o negócio. Por que tem alguns lances que o cara não chama o VAR e outros ele chama? É isso que eu não entendo. O que o João está falando faz sentido. Eu não concordo, mas faz sentido sim, né? Eu sou a favor de ter VAR. A única coisa que eu acho estranha é porque tem alguns lances que eles não chamam o VAR. Todo lance de gol tem, mas tem muita coisa que acontece que eles não chamam o VAR, não pedem interrupção. É isso que me causa estranheza. E essa estranheza, ela digamos, muito bem falada para o João, só que ele é diametralmente, completamente diferente. Totalmente contra o VAR. Bom, amigos, encerramos esse toque de classe especial de janeiro, de verão, né, de férias, por assim dizer, né? Você viu que nós abrimos várias questões aqui, pelo menos nessa pequena série, né, de programas com temas abertos, que a gente vai abrir os cards aqui, vamos falar a respeito, vocês participando em casa também, né? E uma coisa importante para esse ano, né, Guilherme, que é acompanhar, nos seguir nas redes sociais, certo? Isso. Nos seguir nas redes sociais, enfim, todas, estamos em todas. Guilherme Alves, mais uma vez, muito obrigado pela presença, por gentileza. Pode se despedir dos nossos colegas, que hoje eles participaram do programa tanto quanto a gente, certeza.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos que nos assistiram, espero que tenham gostado. Com bastante temas, vocês podem discutir com seus amigos, com a família, grupo da família, dá uma movimentada no grupo da família. Isso daqui você abre, a forma que foi hoje, você abre vários caminhos para falar de futebol, mostra que o futebol vai muito além do que acontece dentro de campo. Então, agradeço a audiência de todos e nos acompanhe nos próximos programas. Perfeito, né? Mais uma vez eu agradeço a audiência dos senhores na nossa 4ª temporada, né? Vamos ter um ano cheio de novidades aí. Desejo a todos uma ótima semana e fique com Deus.